Daremos início hoje à gravação de uma videoaula intitulada Preparo do Medicamento em Pediatria. A via intravenosa para administração de medicamento é frequentemente utilizada nos centros de internação, sobretudo na clínica pediátrica. Geralmente indicada nos casos em que é necessária uma concentração alta do medicamento, hidratação venosa e nutrição parenteral, geralmente por um período prolongado. Quais são os objetivos dessa videoaula? Garantir a administração segura do medicamento, atentar para os princípios de absorção, distribuição e eliminação, adotar boas práticas no preparo do medicamento, atender aos 11 certos da administração de medicamentos, administrar o medicamento atentando para os princípios rigorosamente assépticos, bem como atentar para os princípios de incompatibilidade e interação medicamentosa. Antes de darmos início ao preparo do medicamento prescrito para o horário, precisamos destacar alguns fatores aos quais toda equipe de enfermagem deve estar atenta, como a administração intravenosa é quase instantânea e o controle adicional é limitado. A maioria dos medicamentos por via requer uma diluição mínima, acrescida de uma nova diluição, respeitando a idade, o peso corporal, a superfície corpórea, maturidade dos sistemas, bem como o cálculo adequado para a taxa hídrica de infusão. É necessário respeitar o gotejamento de infusão do medicamento, a forma de administração, o tipo de solução em que o medicamento pode ser diluído, a estabilidade da droga após a reconstituição, o vaso periférico puncionado, quanto ao local e o tempo de permanência do acesso, bem como incompatibilidade e interação medicamentosa entre os medicamentos que serão ministrados concomitantemente, bem como o controle da infecção primária da corrente sanguínea, que deve ser prevenida através da adoção de boas práticas. Nesta corrente, é preciso também ter em mente e fazer a checagem dos 11 certos. Prescrição médica certa, paciente certo, medicação certa, validade certa, diluição certa, dose certa, hora certa, vazão certa, via certa, técnica certa e registro certo. Após a revisão criteriosa de todos esses fatores, nós devemos arrumar a bandeja para administração e preparo do medicamento. Dentro desta bandeja deve conter frasco ampola do medicamento, seringa, agulha, bureta, água destilada, soro fisiológico, gás estéreo, luva, álcool 70, as medicações preparadas e devidamente identificadas através da etiqueta. Quais informações devem constar na etiqueta do medicamento? As informações são nome completo do paciente, a dose prescrita do medicamento, a dose a ser administrada do medicamento, a hora certa de administração do medicamento, a via de administração do medicamento, bem como a data em que o medicamento será administrado. Após concluir o preparo e antes de administrar, deve-se checar os 11 certos, visando garantir a administração segura dos medicamentos. Antes de qualquer ação, o profissional deve realizar a higienização das mãos de forma criteriosa. Além disso, deve usar os EPIs, evitando tanta contaminação do medicamento como a sensibilização da droga pelo profissional que a manipula. Neste momento, daremos início à segunda parte do processo de preparo de medicamentos. Esta dinâmica se dará através de perguntas com a participação dos alunos do curso de graduação de enfermagem da Universidade Federal Fluminense, Campus Rio das Ostras. Uma forma de dinamizar o processo de aprendizado. Ação preventiva ou profilática, diagnóstica, terapêutica, curativa ou específica, paliativa ou sintomática e substitutiva. A farmacodinâmica estuda o local de ação, mecanismo de ação e os efeitos da droga no organismo. Já a farmacocinética estuda as vias de administração, absorção, distribuição, biotransformação e eliminação da droga. As doses de ataque têm efeito mais rápido, ou seja, de maior concentração plasmática, e a dose inicial é bem maior que as doses subsequentes. Já a dose de manutenção são drogas administradas de maneira a manter um equilíbrio regular no organismo. Então, são dois conceitos, incompatibilidade e interação medicamentosa. A incompatibilidade é quando uma droga ela é incompatível à outra, então elas não podem ser administradas concomitantemente. Já a interação medicamentosa é quando uma droga ela altera a intensidade dos efeitos farmacológicos de outra droga, podendo maximizar, diminuir ou causar efeito neutro. Os fatores que diferenciam são peso,
a idade, a maturação dos órgãos e a superfície corporal. Um pH de uma solução neutra, que tem seu valor 7, porque ele se assemelha ao pH sanguíneo, que pode variar de 7,35 a 7,45. É a quantidade de partículas dissolvidas em um determinado solvente. Quanto maior a osmolaridade, maior a pressão osmótica do soluto sobre o solvente. A melhor solução a ser administrada com menor risco de lesão do endotélio é a solução isotônica, pois é uma solução que apresenta 290 miliosmol, que é igual à osmolaridade sérica. As ações que podem levar à infecção primária na corrente sanguínea são a contaminação na inserção do catéter, o fluido contaminado, a colonização da via proximal e a flora da pele do paciente. Por esse motivo, a CCIH recomenda a higienização das mãos. A escolha do acesso venoso depende de alguns fatores. É preciso saber da terapia proposta, da duração da terapia, do diagnóstico do paciente, a idade do paciente, a história de saúde e as condições da rede venosa e a competência do executor. A rotina de cuidados com dispositivos intravasculares inclui o treinamento da equipe para manuseio de dispositivos, higienização das mãos, paramentação, antisepsia cutânea, seleção e troca de catéteres, troca de equipo e sistema fechado. 3 exemplos de medicamentos potencialmente perigosos são a insulina, os anticoagulantes orais e os quimioterápicos. O medicamento prescrito de 6 em 6 horas deverá ser aprazado às 12 horas, às 18 horas, às 24 horas e às 6 horas da manhã. A etiqueta deve conter o nome completo do paciente, a via de administração, a hora de administração, o medicamento prescrito, a dose prescrita e a data. A oxacilina é classificada como penicilina, que tem ação sobre infecções comunitárias, prevenção de febre reumática e tratamento de sepse em recém-nascido, quando associadas aos aminoglicosídeos. A oxacilina possui um pH muito baixo e a osmolaridade alta. As ações que conferem boa prática no preparo de medicamentos são higienização das mãos, precauções máximas de barreiras, antisepsia com clorexidina e a reavaliação diária da necessidade de troca do catéter. As reações adversas são prejuízos ou lesões temporárias ou permanentes decorrentes do uso incorreto do medicamento, incluindo a falta do mesmo. Os efeitos colaterais inócuos são efeitos que não provocam prejuízos ou danos ao paciente. Já os efeitos colaterais lesivos causam danos ou lesões ao paciente. As reações adversas que a oxacilina pode desencadear são hipersensibilidade, alterações gastrointestinais, alterações renais, alterações hematológicas, alterações do sistema nervoso central, inflamação do endotélio venoso e dor à infusão em função da acidez da droga. A oxacilina deve ser administrada em no mínimo 1 hora, a fim de minimizar os efeitos adversos causados pela medicação. As principais reações que o enfermeiro deve monitorar são a possibilidade de intoxicação do lactente, também a pele que pode ficar irritada e o aumento da ingestão hídrica para a eliminação. Quando os medicamentos são eliminados pelas glândulas sudoríparas, a pele pode ficar irritada, levando à necessidade de um cuidado de enfermagem que seria a higiene corpórea, como, por exemplo, o banho de rotina. O enfermeiro ele deve orientar o responsável da criança a aumentar a ingesta hídrica para poder eliminar o medicamento do corpo e também avaliar a urina quanto à coloração e quantidade. O protocolo é um conjunto de dados que permitem direcionar o trabalho e registrar oficialmente os cuidados executados na resolução ou prevenção de um problema. A principal função é reduzir a ocorrência de incidentes com o intuito de prevenir e controlar as infecções relacionadas à assistência à saúde. A legislação que habilita o enfermeiro como um profissional responsável pelo preparo e administração de medicamentos é a Lei 7498, de 15 de junho de 1986, regulamentada pelo Decreto 94406, de 8 de junho de 1987.